Olá, povo santo, graça e paz, sejam todos bem-vindos para a nossa live das 23 horas, né? Já estava recebendo mensagens aí, o pessoal perguntando se não ia ter live. Claro que vai ter live, todo dia tem live. Todo dia tem live, às 11 da manhã e às 11 da noite. Já falei para você, é como remédio, de 12 em 12 horas. A gente não larga a mão de ninguém. Tá todo mundo aí esperando, cheio da expectativa. Deixa eu me arrumando aqui e me ajeitando à medida que você vai entrando. E você vai entrando e você já sabe, é entrando, colocando o dedo no coração e já vai compartilhando para pelo menos 5 pessoas, para que estes possam realmente também, junto com você, desfrutar desse tempo poderoso e precioso que Deus tem nos proporcionado, para que possamos estar cheios da palavra e cheios do Espírito, continuamente sendo protegidos e guardados pela fé, mediante o poder de Deus que em nós habita ou opera. Então, assim que você vai entrando aí, você já vai, de fato, compartilhando para pelo menos mais 5 pessoas, né? E à medida que nós vamos compartilhando para mais pessoas aí, rapidinho a gente entra no nosso conteúdo exclusivo. Eu espero, né? Pelo menos eu espero, que terminemos hoje, que fechemos hoje, né, o nosso estudo sobre o Espírito Santo, e falando agora à noite sobre os dons do Espírito, né? Que se manifestam por meio da igreja. Os dons do Espírito é a manifestação bem evidente do poder de Deus através de nós, né? Jesus, quando ele venceu na cruz do Calvário, ele levou para o céu cativo aqueles que estavam em cativeiro e distribuiu dons aos homens para o ministério. E para cada ministério, ou para cada crente, né, cheio do Espírito, ele também compartilhou dons do Espírito. O próprio Espírito Santo que nós opera ou habita em nós, ele manifesta o poder de Deus através das nossas vidas, para abençoar outros. Pedrão, fala comigo aí, Pedro. Você tá preparado aí para mais essa live poderosa, filhão? Tô sim, eu só tô estranhando que meu comentário ainda não entrou aqui não. Seu comentário já entrou e já subiu, não foi não? Não. Fala, rapaz. Tá aqui não. Tá aí não? Cadê o comentário do Pedro? Gente do céu. Vamos lá. Quem mais tá entrando aí? Seja muito bem-vindo. Flávia Monteiro, Zete Souza, Caetano, Leia Caetano, Gleison. Quem mais tá aí? Tá todo mundo ligadinho comigo, nós já estamos quase lá, 50 pessoas. Cadê você, Camila Santiago? Vai entrando e vai botando o povo para se mover aí. Vamos lá. Todo mundo ligadinho. Boa noite, tia Ângela. Boa noite, Márcia. Boa noite. Quem mais tá aí? Sil Borges, Flávia, já falei, Marcinha, todo mundo conectado? Muito bem. Pedrão também tá aí, tá conosco. Gente, vai compartilhando com as pessoas aí rapidinho. Compartilhe com os seus contatos pra gente realmente subir. Paramos hoje pela manhã, né? Terminamos a nossa live. Antes disso, deixe-me dar uma boa notícia para vocês. Eu não sei se vocês estão interessados em boa notícia. Vai devagarzinho aí, para mim olhando esses comentários. É como o meu não apareceu, a gente improvisa. Pronto, isso. Muito bem, Suelen também chegando. Suelen, seja muito bem-vinda. Estamos conectados aí. Deixa eu dar uma boa notícia para você, gente. As 2 lives que nós fizemos ontem sobre a paixão de Cristo, tanto a da manhã quanto a da noite, já estão disponíveis no nosso portal Marcelo Carvalho aí no YouTube. Então, quando terminar essa live, você corre lá. Se ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, vai lá, se inscreve no canal Portal Marcelo Carvalho. Não esquece de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar com todos os seus contatos de WhatsApp. Vamos levar essa mensagem da cruz para todas as pessoas. Aproveitem, porque amanhã é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é dia das pessoas estarem em plena reflexão sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem aí, né, disponível para você no portal Marcelo Carvalho essa mensagem completa. Parte 1, parte 2, a parte da manhã, a parte da noite já está disponível. Eita, que notícia boa, coisa maravilhosa. Então, vamos prosseguir. Deixa eu contar para vocês. Nós paramos aqui falando sobre os dons do Espírito pela manhã. Eu quero reler um pouquinho os versículos para que a gente possa dar sequência de onde paramos. Veja, o apóstolo Paulo, falando sobre os dons do Espírito, ele
diz a igreja de Corinto, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então isso mostra que existe uma certa ignorância acerca dos dons do Espírito e que leva as pessoas a andarem de maneira completamente destrambelhada, muitas vezes, no que diz respeito às manifestações dos dons. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode afirmar anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Foi exatamente aqui que nós paramos. Veja, ele diz, existem diferentes tipos de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós terminamos aqui pela manhã trazendo ênfase nisso, né? Que o que mais importa é saber que Deus é que está operando por meio de todos nós, e a glória sempre deve ser revelada a Ele. Veja, versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outra versão diria, a cada um de nós é concedida as manifestações do Espírito para o benefício de todos. Vou ler de novo. As manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lembrando que o Espírito Santo dentro de nós, ele atua para a nossa santificação, para a nossa edificação pessoal. Mas o Espírito Santo sobre nós, que é o batismo no Espírito, nos capacita ao serviço ministerial. Logo, ele abre a porta dos dons do Espírito. E os dons do Espírito é para servir os outros e não para servir a nós mesmos. Portanto, as manifestações do Espírito, elas têm como objetivo um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Deixa eu só acelerar os comentários aqui. Isso, para que eu possa aos poucos aí ir acompanhando. Veja. Então, ele visa um fim proveitoso. Deixa eu contar uma história que você vai entender o que eu quero dizer com isso e o que a Bíblia está falando. Eu me lembro no ano que eu fiz o Rema, ainda em 2008, né? Quando eu tive algumas matérias poderosas, né? Ainda no primeiro ano do Rema. Eu tinha um colega de turma comigo que ele se considerava profeta. E de fato, né? Ele tinha uma unção profética muito forte que operava sobre a vida dele. Eu não sei se você conhece alguém que tem sobre a sua própria vida uma unção profética, né? Uma unção realmente bem latente na sua vida para o profético, né? Tem pessoas que têm realmente essa unção muito claramente operando na sua vida, né? E esse amado, né? Eu não vou falar o nome dele aqui porque não vem o caso, mas ele de fato tinha uma unção profética poderosa que operava sobre a vida dele. Mas eu me lembro como se fosse hoje um dia que eu cheguei na sala de aula, me assentei para assistir a aula do Rema, e ele foi e sentou ao meu lado, e ele parou e disse assim: ih, amado, irmão, ó, eita, ó, a unção aqui tá poderosa, hein? Irmão, hoje a unção tá poder, viu? Oi, irmão, você não acredita, quando eu entrei no ônibus para vir pro Rema, o Espírito Santo me contou tudo. Contou tudo o quê, irmão? Ele disse, me contou até a roupa que o professor vai dar aula hoje. Irmão do céu, Jesus dos crentes, veja que coisa. O irmão disse que o Espírito Santo, enquanto ele ia para o Rema dentro do ônibus, contou para ele a roupa que o professor ia dar aula. Agora eu te pergunto, veja, eu vou ler o texto e ver se casa com o texto, tá? Ele diz assim: as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja se o Espírito Santo vai perder tempo revelando a roupa que o professor está vestido, criatura. Qual é o proveito? Me diga.
de se saber antecipadamente qual é a roupa que o fulano está vestido. Gente, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele não é fofoqueiro, não. O objetivo dos dons é levar proveito às pessoas. Né? Então, veja, a manifestação dos dons visa um fim proveitoso. E nós vamos perceber que vários são os dons do Espírito. Muitos deles, ou pelo menos uma classe desses dons, tem um elemento de revelação. O que é revelação? Ele consegue revelar coisas que só o Espírito poderia estar revelando. Coisas do presente, coisas do passado ou coisas do futuro. Então são dons de revelação. Existe um elemento de revelação. Pode ser a manifestação de um dom do Espírito, algo que traga um elemento de revelação. Pode ser. Agora veja, nem sempre o que te revela algo que já aconteceu ou que está acontecendo nesse momento é um dom do Espírito. Porque não se esqueça que Satanás também é Espírito. E ele já viveu as coisas que passaram horas atrás. E se a gente não tiver antenado no que a Bíblia diz, a gente é enganado. É isso que Paulo diz. Preste atenção. Não seja ignorante. Tenha conhecimento. Porque se eu, irmão, pelo amor de Deus, tenho conhecimento das Escrituras e sei que os dons do Espírito, eles serão manifestos para fim proveitoso, e alguém está revelando qual foi a roupa que fulano foi ontem para uma festa, ou que Beltrano ontem fez algo na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é Deus, isso é o diabo. A gente precisa fazer a distinção das coisas, né? Outra coisa importante, né? Eu gosto desse texto porque Paulo deixa muito bem claro, porque você vai ver que no final das contas tudo visa o amor. Lembre-se que antes mesmo da gente falar sobre os dons do Espírito, nós falamos primeiro sobre os frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é a própria manifestação da natureza de Deus. Né? Se Deus enviou Jesus para aquela cruz, para nos perdoar pecados, por que Deus agora ia ficar levantando profeta para revelar o pecado dos outros? Ainda mais se ele for expor isso de maneira pública. Então veja, Deus não quer, irmãos, envergonhar ninguém. Deus não quer expor a vida de ninguém. Você tem que ter isso em mente. Os dons do Espírito visam um fim proveitoso, bom. Né? Deus pode até chamar a atenção de alguém acerca de algo que ele esteja fazendo errado, mas normalmente ele vai chamar por meio da palavra, irmãos, e não por meio de revelação profética, né? Então eu tenho um dos nossos ministros que ele diz algo interessante. Ele diz: os profetas de Deus não vivem procurando lixo, eles vivem garimpando ouro. Eu vou dizer de novo. Diz assim: os profetas de Deus não vivem procurando lixo, eles vivem garimpando ouro. O que a gente precisa entender é que os dons são irrevogáveis. Uma vez que você tem um chamado, normalmente você tem um propósito de vida, já nasceu com isso, né? E aí começa a operar num dom específico do Espírito, muitas vezes você já tem uma sensibilidade aguçada normalmente a essa inclinação. Você precisa agora estar cheio da palavra de Deus, cheio de bondade, cheio de amor, para que você não saia por aí usando o dom para criar problema para a vida dos outros, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. É fácil, irmãos, a gente se deixar levar pelos sentimentos. Outra coisa, os dons devem glorificar a Cristo e não o profeta, não o irmão que está operando, né? Eu vou falar de outro dom para depois não achar que eu só estou falando dos profetas aqui. Eu me lembro que uma vez uma irmã em um culto, né, que a gente estava participando, recebeu uma palavra da parte de Deus
por meio de um ministro, uma confirmação de algo em seu coração. E a palavra foi o seguinte: olha, Deus está confirmando na tua vida que você vai operar em dons de curar. Você vai operar em dons de curar. Existem dons de cura. Nós vamos ver daqui a pouco aqui. Você vai operar em dons de curar. E ela se encheu do Espírito, chorou, agradeceu a Deus, porque aquilo era uma confirmação de algo que Deus já tinha falado com ela no coração. Porque Deus não precisava mandar recado por outro, a não ser para confirmar aquilo, né, que de fato já tem no coração. Então, trouxe essa palavra para ela, dizendo: olha, Deus manda te dizer que a partir de hoje o dom de cura vai operar na tua vida de uma maneira maravilhosa. E ela chorou muito, né? E ela era minha ovelha. Depois, quando terminou aquele culto, ela chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor ouviu? Eu disse: ouvi. Ela disse: então, pastor, agora vai começar a operar dons de cura na minha vida. Eu digo: glória a Deus. Ela disse: o que é que eu faço agora? Eu digo: vá para o hospital. Ué? Ela disse: não, pastor, não é isso que eu estou falando, não. O senhor não acha que eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Eu digo: fazer o quê? Se Deus está dizendo que já está operando dom de curar na tua vida, o que você tem que fazer? Mas vá para o hospital. Não, pastor, mas eu não gosto muito de ir para o hospital, não. Eu digo: que você quer operar com dom de cura aonde? Ué, se você tem um dom de curar, você tem que ir para o hospital, que não tem lugar que tem mais doente que o hospital, não. Né? Ué, a coisa mais simples da vida de se pensar isso. Mas não, eu entendi. Sabe qual era a questão? É o seguinte, ela achou o seguinte: bom, se eu recebi um dom de curar, agora o pastor vai me botar domingo no culto. Todas as vezes que tiver oração por cura, é eu que vou fazer para poder impor as mãos sobre os irmãos. Bom, a questão é que as pessoas estão mais interessadas em serem reconhecidas pelo dom do que abençoar pessoas pelo dom, né? Ou seja, o dom não tem que visar um fim proveitoso, o dom tem que visar a autopromoção da criatura, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Veja, Deus opera muito mais milagre em locais que não são públicos do que no local público. A gente precisa parar com isso, né? Veja, mas aqui na igreja, uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, aqui na igreja Verbo da Vida, a gente não vê ninguém expulsando demônio, de graças a Deus, né? Sinal que não tem, né? Agora também não vou ficar contratando demônio para vir para cá só para satisfazer a vontade de outro, né? Pelo amor de Jesus, hein? Outro dia eu vi um cartaz na internet, de verdade, né? Curso prático de expulsação de demônios, né? Com aulas práticas. Eu fiquei só pensando: será que o cara tem que levar o demônio, né? Ou o demônio já fica lá guardado para poder, na hora, eles utilizarem para dar aula? Eu não sei, eu fico meio que na dúvida, de verdade, né? Então veja o que as pessoas querem. Elas não querem operar no dom para abençoar outros. Elas querem ser reconhecidas pelo dom. Mas o dom não é para reconhecer ninguém, meu irmão. O dom visa um fim proveitoso. O dom serve para abençoar pessoas. Ora, se você tem na tua vida um dom de curar em operação, vá para o hospital, faça visitas. É isso que a gente precisa aprender, né? Fala, Pedro, comigo. Aproveitando que o senhor entrou no dom de cura, Fernanda Soares deixou uma pergunta aqui. Sim. Mas, pastor, eu tenho um dom de cura, pode acontecer uma hipótese dela. Eu tenho um dom de cura, mas sofrer com um problema em alguma enfermidade. Não há problema, porque na verdade, veja, o dom não é para você. Eu já passei por isso. Você está pensando que não? Veja, eu passei uma noia na minha cabeça uma época por causa desse negócio, rapaz. Por quê? Porque eu orava pelas pessoas, impunha as mãos sobre elas, eram curadas. Chegava em casa, eu passava mal. Mas não é que eu passava mal porque estava curando, é porque eu realmente estava passando mal. Por exemplo, eu carregava uma praga de uma sinusite que não largava a minha vida de jeito nenhum. E aí eu orava para mim mesmo: sai sinusite em nome de Jesus. E o Senhor disse: espera aí, Marcelo, a unção que está sobre a tua vida não é para você, não. A unção que está sobre a sua vida é para os outros. Eu digo: e eu? Ele disse: para você tem a palavra. Vá crer na palavra. Cristo certamente já tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. O castigo que lhe trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Creia na palavra que você resolve o seu problema. Pronto. Eu peguei um versículo bíblico, que foi Romanos capítulo 8, versículo 11, que diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos há de me vivificar o corpo por meio do mesmo Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, tem uma palavra, eu preciso mais de quê?
Então veja, normalmente, deixa eu dizer uma coisa para você, os dons em operação operam muito mais para os incrédulos do que para os crentes. Os crentes não deveriam ficar dependendo de dom não, uma vez que eles têm a palavra. A gente tem a palavra, a gente tem o Espírito habitando dentro, a gente tem o Espírito Santo em nós, a gente tem tudo o que precisa. Para que você precisa de dom? Operando, né? Deus pode, irmãos, até manifestar um dom sobre a vida do crente, mas o correto é que esses dons fossem para chamar a atenção do mundo. Isso aqui se você vê Jesus operando em poder e milagres, ele estava operando para atrair as pessoas, para ouvir a palavra, né? O irmão Reagan diz algo interessante. Às vezes quando a gente vai para uma fazenda, para um sítio, e a gente fica por lá, e você pesca, anda de cavalo, vai por ali pelo jardim, faz uma coisa e outra, mas quando chega na hora do almoço, está todo mundo espalhado, toca um sininho, tem, aí sai todo mundo correndo de onde está, porque sabe que almoço em fazenda é algo gostoso, está todo mundo lá em volta do fogão, né? Comendo direitinho, pronto. Ele diz que os dons do Espírito são como esse sininho que chama o povo para o almoço. A gente opera nos dons para chamar o incrédulo. Quando ele chega de curioso, a gente palavra nele. Aí dá o alimento para que ele possa ser fortalecido, fortificado e principalmente para que ele possa se achegar a Cristo. Fala comigo, Pedrão. Nessa questão da cura que o senhor estava falando, que o dom a gente tem para outras pessoas. Sim. Rosana Lavínia perguntou, é só crer? Eu até entendi a pergunta dela, porque muitas vezes a gente fala assim, eu até orei, acreditei, mas não fui curado. Eu acho que ela está afirmando, é só crer. Oxe, não está escrito? Tá, pronto, é só crer. Agora veja, às vezes, e na maioria das vezes, até porque a Bíblia já aponta para isso, não vai acontecer no mesmo momento que você está crendo. Eu acabei de ler aqui que Cristo tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que me trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu li uma vez, aí já vai funcionar? Às vezes não, você precisa perseverar. Agora veja, é engraçado, porque quando o problema de sinusite atacava muito forte, que eu não aguentava, o que é que eu precisava fazer? Eu ia no médico, e o médico me dava uma receita, ele dizia, 21 dias de antibiótico, 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Não tem conversa. Eu tenho que ficar 21 dias de 8 em 8 horas tomando remédio. Agora, a palavra eu quero ler uma vez só e quero que funcione, né? Então comece a fazer com a palavra o que você faz com o remédio. Comece de 8 em 8 horas. Vê como a gente está se fortalecendo aqui de 12 em 12 horas recebendo a palavra. Né? Então se você quer ser curado, pegue palavras de cura e tome de 8 em 8 horas durante um período para você ver se não resolve. Resolve, porque isso é uma questão de mudança de mente. Quanto mais você ouve, mais fé é gerada em seu coração. E gerando fé em seu coração, obviamente que haverá uma manifestação de poder do Espírito para que haja uma cura. Nós já falamos em outras lives para trás que você carrega dentro de você uma usina de realizar milagres. O dínamo de Deus está dentro de você. Só precisa ser movimentado pela fé. Uma vez que você se movimenta pela fé, você de fato libera poder do Espírito para curar o teu próprio corpo. Vamos avançar. Então ele diz, as manifestações do Espírito é concedida a cada um de nós visando um fim proveitoso, né? Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outra, capacidade de interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Veja, antes de entrar propriamente nos dons, a Bíblia diz que é o Espírito Santo operando na vida de cada um de nós. Agora veja, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E os dons que operam na vida dos crentes, os dons do Espírito que nós acabamos de ler, é uma concessão do Espírito Santo para a nossa vida. É como se fosse cada dom um pequeno fragmento de Deus em operação. São 9 os dons do Espírito. E cada um dos dons é um pequeno fragmento de Deus em plena manifestação. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo, que distribui a cada um como ele quer e não como você quer. Eu não gosto muito do dom de profecia. Eu quero mesmo é de curar. Senhor, me dá outro, porque esse eu não quero. Deixa eu te dizer, não é você que escolhe, não.
A Bíblia diz até em capítulo 14 do livro de Coríntios que nós devemos buscar com dedicações os dons espirituais. Buscar com dedicação os dons espirituais, irmãos, é se dedicar a isso, é andar em espírito, é ser cheio do espírito, é conhecer a palavra, é andar em amor, é em todo o tempo, né, se colocar à disposição de Deus. Todas essas coisas cabe a nós fazer, cabe a cada um de nós fazermos. Mas escolher o dom, meu irmão, não é responsabilidade nossa. A Bíblia diz que o Espírito distribui como lhe agrada, de acordo com a necessidade e não com a minha vontade. Então não cabe a mim operar no dom A, dom B ou dom C, né? Cabe a mim, irmão, estar disponível, com o coração aberto e buscar com dedicação a operação dos dons na minha própria vida, assim como você na sua vida, né? Vamos fazer o seguinte agora, nós estamos aqui no meio da nossa live, são 26 minutos, coloca o dedo no aviãozinho aí, todo mundo agora, por favor, tô te pedindo, todo mundo com o dedo no aviãozinho e compartilha para mais 5 pessoas, por favor, todo mundo agora, vai lá, compartilha para mais 5 pessoas nesse momento aí, pra gente dar uma subida maior aí, chegar aos 150, quem topa, por favor, vamos lá comigo, agora veja, quais são os dons espirituais? Nós vamos pegar aqui todos os dons do Espírito, né? Aleluia. Veja, são 9 os dons espirituais. E eles se dividem em 3 classes. E isso é bem importante você saber. Bem importante você estar antenado a isso. Os dons do Espírito são 9 e se dividem em pelo menos 3 classes. Veja, primeira classe nós chamamos de dons de revelação. O que é dom de revelação? É um dom que tem a capacidade de revelar coisas, seja no passado, no presente ou no futuro. Dons de revelação, obviamente como o próprio nome diz, né? Ele tem como objetivo revelar coisas no passado, no presente ou no futuro. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 dons operam com o objetivo de revelar coisas. É bem interessante porque normalmente em cultos pentecostais, quando uma pessoa chega para mim e ora por mim, e quando ora por mim traz algo acerca da minha vida, do meu passado, do meu presente ou do meu futuro, a gente costuma dizer que recebeu uma profecia. Mas a profecia por si só não está nos dons de revelação. A profecia de fato não revela algo. Os dons de revelação, eles são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. A profecia, ela não tem como objetivo trazer revelação. Ela tem como trazer inspiração. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Agora veja, dos 3 dons de revelação, nós vamos falar individualmente cada um deles. Por exemplo, a palavra de sabedoria, ela fala sobre coisas que acontecerão no futuro. Veja que Jesus havia dito isso lá em João. Ele diz, por enquanto vocês não estão entendendo e eu não posso explicar claramente. João capítulo 16. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos fará saber de coisas que ainda estão por vir. Coisas que estão no porvir. Então, quando eu tenho a palavra de sabedoria, ele me revela coisas acerca do futuro. Agora, não se esqueça, acabou de cair aí. Mas lá tá tudo certo. Tudo mesmo. A porta tá ali, tudo certinho. Gente, me perdoe, tá dando umas travadinhas aí, mas a gente já vai voltar. Tá fechado. Né? Vamos continuar. Então veja, a palavra de sabedoria revela o futuro. Futuro, ok? Revela o futuro. Palavra de conhecimento revela o presente e o passado de algo, alguém ou alguma coisa. Então veja, palavra de sabedoria revela o futuro, palavra de conhecimento, o presente e o passado se revela. E discernimentos de espírito. Discernimento de espírito é a capacidade de ver, ouvir ou tocar na dimensão do espírito. Então, quem tem discernimento de espírito, ele tem uma capacidade de ver,
ouvir ou tocar na dimensão espiritual. Agora veja, esses 3 dons de revelação, na minha opinião, é os que exigem maior maturidade cristã para operar neles. Mais ainda do que os dons de poder, que é realização de milagres e por aí vai. Por quê? Porque mexe normalmente com a vida oculta das pessoas. E se você não tomar cuidado com isso, você pode se dar, infelizmente, lugar a espíritos enganadores ou doutrinas de demônios. É bem facinho você abrir. É por isso que, infelizmente, as pessoas acabam se levando muito aos dons de revelação e entram em problemas complicados. Por quê? Porque no reino do Espírito, como por exemplo discernimento de Espírito, é ver, ouvir ou tocar, não está só Deus, o Espírito Santo ou seus anjos. Tem também demônios. E se você não ficar atento, você pode embarcar nessa situação. Pastor, o que é que me dá segurança de não estar me deixando levar por espíritos enganadores? É o que Paulo começa dizendo lá atrás. Ele diz, não existe ninguém que fale Jesus Cristo é o Senhor, que não seja pelo Espírito de Deus. E ninguém pelo Espírito de Deus vai dizer anátema a Jesus. Ou seja, a gente precisa estar cheio da palavra de Deus para que ela não seja contrariada pelo próprio Espírito. Veja, é uma coisa bem simples de se entender. Se foi o Espírito Santo que inspirou homens a escrever a Bíblia Sagrada, por que o próprio Espírito Santo iria contradizer aquilo que ele já disse? Então, perceba que nós precisamos estar cheios da palavra para, primeiro, fazer discernimento de nós mesmos, daquilo que ouvimos, vemos ou tocamos dentro do reino do Espírito, para que não levemos à frente coisas que não são de Deus. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Veja só. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Eu me lembro uma vez, isso antes mesmo de entrar no Ministério Verbo da Vida, eu tinha iniciado um culto dentro de uma oficina mecânica. E nessa oficina mecânica a gente realizava cultos todas as terças-feiras. E esse culto variava aí entre 40, 50, 60 pessoas. E lá, meu irmão, como eu não tinha conhecimento da palavra ainda, o negócio era solto. E aí era gente falando em língua, o negócio pegava lá. Tinha muita coisa boa, irmão, muita coisa boa, mas tinha muito exagero também. Confesso para você que existiam muitos exageros da nossa parte também, por falta de conhecimento e muita meninice. Muita meninice. Então, essas coisas aconteciam, infelizmente. Um belo dia eu cheguei nesse culto e encontrei um rapaz lá, uma roupa diferente, vestido lá. E quando eu cheguei, a pessoa que estava lá na oficina disse, ó, chegou um rapaz aí que está te esperando. E eu me aproximei dele e falei, diga, o que é que você precisa? Ele disse, o senhor que é o pastor aqui da igreja? Eu falei, não, isso aqui não é uma igreja não, meu irmão, isso aqui é uma oficina, né? Mas a gente faz um culto aqui uma vez por semana. E ele disse, se faz culto é a igreja, pastor. Eu disse, não, cara, eu também não sou pastor não. Ele disse, não, mas você é pastor sim. E ó, eu estava orando hoje à tarde e Deus falou comigo, ele falou desse jeito, que eu iria pregar aqui na igreja hoje, que inclusive o irmão ia me abençoar com uma oferta. Eu falei, rapaz, o negócio tá complicado. Primeiro, porque Deus não falou nada comigo, né? Falou com você, mas não falou comigo. E segunda coisa, se Deus falou que eu ia te abençoar com uma oferta, a gente nem tira oferta aqui. Como é que eu vou arrumar oferta para te dar daqui? Não tem não, isso não existe não. E ele disse, não, mas Deus falou comigo. Eu digo, ó, eu vou orar até a hora do culto e se Deus falar comigo, você prega. Se Deus não falar comigo, você não vai pregar não. E ele ficou lá sentado. Pois bem, eu fiquei por ali, andei para cá, andei para lá. Deus não me falou nada, mas aquele negócio arranhando dentro de mim como um gato, sabe? Sabe quando você... aquele negócio arranhando por dentro, eu digo, rapaz, isso tá errado, tem uma coisa estranha nisso. Bom, enfim. Mas eu com muito temor no coração, eu ficava pensando, e se for Deus, né? Bom, enfim. Cheguei para ele e disse, ó, irmão, o negócio é o seguinte, Deus não falou nada comigo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a você a oportunidade de contar um testemunho. Só um testemunho, tá? Agora, você não vai falar nada de dinheiro, não. Se você falar dinheiro, eu vou tomar o microfone da sua mão. Ele disse, não, pode ficar tranquilo. Eu disse, tá bom. Pois bem, o culto começou, nós fizemos o louvor. E logo após que fizemos aquele louvor, chegou o momento da palavra. Ele disse, olha, irmão, nós temos um irmão aqui, fulano e tal. Ele veio aqui hoje nos visitar e ele vai dar um testemunho. E ele, muito bom de conversa, irmãos, pegou o microfone
E começou a dar testemunho, tinha umas 60 pessoas lá. E ele contando testemunho que ele nasceu lá em Mato Grosso do Sul, desde criança que Deus tinha dado a ele um dom para pregar a palavra. E como ele não tinha para quem pregar, ele pregava para as galinhas no quintal. Bom, enfim, ele foi levando o povo na conversa, o povo foi rindo dele, ele era boa prosa, sorriso farto, foi conversando. E o povo gostando. No meio dessa história, irmãos, ele me para, vira assim, ó, para trás, aponta o dedo para um irmão que estava sentado. Agora veja, esse irmão que estava sentado tinha sido convidado meu. Esse irmão era um amigo pessoal meu que mora nos Estados Unidos. Até hoje ele mora lá. Estava visitando o Brasil nesses dias e foi comigo no culto. Ninguém conhecia ele, ninguém, irmão, só ele. Bom, o pregador parou no negócio, apontou o dedo para esse meu amigo e disse: ei, você que está sentado aí, o irmão chama Edson, não é? E era mesmo, o nome do irmão era Edson. Eu digo: meu Deus do céu, que é isso? Ele disse: irmão, Deus está me mostrando que você estava no norte, veio para o sul, seu coração está apertado, mas você vai ter que voltar para o norte. Irmão, veja que situação. Meus olhos estavam vendo, meus ouvidos estavam ouvindo, irmão. Eu disse: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Mas por dentro, aquele negócio mexendo assim, ó, doendo por dentro. Deus me revela isso. Irmão, e aí ele começou chamando o povo pelo nome. Quem é fulano? Wesley, sou eu. Ele disse: olha, Deus me mostra você hoje, quando você vinha para cá pro culto dentro do ônibus, dentro de um ônibus. O ônibus era número tal, tal, tal. E você fazia uma oração dizendo, pedindo a Deus uma casa. Olha, Deus está dizendo que a sua casa está liberada. O irmão caiu no chão e começou a chorar. Porque era o ônibus dele, era o horário que ele estava e era a oração que ele tinha feito. Irmão, de repente ele chegou: ah, irmã, fique de pé aqui. A irmã ficou, era uma irmã nossa lá da igreja. E ele disse: olha, Deus me mostra a irmã à tarde numa pia, logo depois do almoço, lavando o prato e orando pelo seu marido, né? Irmão, a mulher era casada, mas o marido dela não era crente, não. E olha, ela ia pro culto já fazia tempo, mas eu nem sabia quem era o marido, nunca vi, não sabia nem o nome. E de repente ele disse assim: olha, eu quero lhe dizer que o Wellington vai se converter hoje. Irmão, ninguém sabia o nome do irmão, não. E a irmã caiu no chão chorando, meu irmão. Eu só sei que na hora que ele falou isso, a igreja entrou numa comoção. E ele disse: olha, eu vim aqui porque eu tô com minha não sei quem no hospital, mas eu estou precisando ir para Mato Grosso e eu preciso, estou só esperando uma oferta aparecer. E irmão, na hora que ele disse isso, o povo começou a dar dinheiro para ele, dinheiro para ele, dinheiro para ele, dinheiro para ele. E eu olhando para aquilo, eu digo: Senhor, está tudo errado, tem alguma coisa que não está batendo, esse negócio está me arranhando. E eu agoniado e com medo de dizer alguma coisa e ser Deus, porque afinal de contas, como é que uma pessoa pode operar daquele jeito, Jesus? E eu fiquei agoniado com aquilo e, bom, enfim. Eu sei que naquele dia, irmão, ele juntou uns 300 reais ainda em dinheiro. Isso já tem... Aí foi na época de 2005, 2006, quase 15 anos aí, aproximadamente. Sei que era uma boa grana. E ele pegou esse dinheiro, irmãos, e ele foi embora. Bom, isso foi uma terça-feira. Na quarta-feira nós nos juntamos, eu e o outro rapaz dono da oficina, e ficamos lembrando da situação. E ele dizendo: Marcelo, aquele negócio está arranhando dentro de mim, tem alguma coisa estranha demais. Eu não sei o que está acontecendo, não. Aí eu falei, comigo é a mesma coisa. Ele disse: rapaz, vamos lá onde ele disse que ele está hospedado e vamos convidar ele para um outro culto na quinta-feira, que a gente fazia um outro culto na quinta também. E aí a gente tira as dúvidas. Eu disse: tá bom, vamos lá. Aí nós fomos no lugar onde ele disse que estava hospedado. Quando chegamos lá, o lugar era um lava-jato. Quando nós chegamos no lava-jato, chegamos lá, o cara disse: você está precisando de alguma coisa? Eu digo: rapaz, é porque um irmão me deu um endereço, disse que ele estava morando aqui esses dias, mas eu vi que isso aqui é uma lava-jato. Ele disse: quem é? Eu disse: é fulano. Ele disse: não, ele fica aqui mesmo. Mas ele fica ali dentro daquele cômodo ali. E era um cômodo muito ruim. Irmão, na hora que a gente entrou no cômodo, não tinha porta, não tinha nada. Tinha tanto lixo. E um fedor. Um negócio horrível. Macabro o negócio. E a gente disse: fulano. E quando a gente disse fulano, ele estava dormindo, né? Devia ser lá para as 11 horas da manhã, meio-dia. Ele estava dormindo lá dentro. Quando a gente disse fulano, ele soltou um palavrão de lá de dentro. Aquilo já me horrorizou por completo. Eu fiquei horrorizado, já queria ir embora. E meu amigo disse: não, agora a gente vai ver. E aí a gente disse: é fulano e fulano que está aqui. Marcelo e fulano. E aí ele disse: irmão, me perdoe, rapaz, eu acordei aqui meio atordoado.
não sei o que, papapá, papapá. E aí disse, olha, irmão, eu queria te convidar para você ir pregar amanhã. Irmão, fedendo no lugar, horrível. Eu queria convidar você para pregar amanhã, no outro culto que a gente faz. E ele disse, eu tenho que ver, porque eu tenho umas coisas para fazer, não sei se vai dar. Eu posso confirmar com o irmão amanhã? Isso era na quarta. Ele queria que ele pregasse na quinta. A gente pode confirmar amanhã de manhã? Eu disse, posso, amanhã eu passo por aqui e confirmo com o senhor. Ele disse, tá bom. E aí foi embora. No que eu fui embora, esse meu amigo disse, eu vou resolver esse negócio. Ele tinha dito que ele era de uma determinada denominação. E aí, esse meu amigo tomou a iniciativa e foi na sede dessa denominação em Belo Horizonte. Entrou nessa sede, procurou alguém que trabalhava lá dentro e disse, vem cá, eu estou precisando de uma informação. E o cara disse, o que foi? Ele disse, vem cá, tem um obreiro de vocês, chamado fulano de tal, que é de Mato Grosso do Sul, assim, e contou a história. E o cara começou a rir. E ele achou estranho, disse, por que você está rindo? Ele disse assim, o senhor é empresário, não é? E esse meu amigo disse, sou, por quê? Ele disse, esse cara é estelionatário. Ele roubou quanto de vocês? Ele tirou quanto de vocês de dinheiro? Rapaz, esse meu amigo desmontou, ficou triste. Ele disse, olha, esse camarada está sendo procurado pela polícia, ele é estelionatário. Não recebo ele não. Ele foi atrás de mim na minha loja, irmãos, isso já era na quinta-feira, pela manhã. Quinta-feira aí por volta de meio-dia que ele foi atrás de mim e me contou essa história. E quando ele me contou, eu disse, eu sabia que tinha uma coisa errada. Sabia, bicho, que tinha uma coisa errada. Fomos atrás dele. Quando chegamos lá atrás dele, irmãos, ele já tinha ido embora, sumiu. E aí, veja que coisa horrível. Pensamos assim, bom, tem um irmão que vai no culto, que participava do culto com a gente, que inclusive estava na terça-feira, que ele é sargento, na verdade ele era tenente na época, tenente da polícia. E eu digo, vamos procurar o tenente, que o tenente nos ajuda. E aí ligamos pro tenente, e disse, tenente, aconteceu um negócio e a gente está querendo sua ajuda. Ele disse, o que foi? Aí nós contamos a história. Ele disse, não diga isso não. Aí ele disse, digo por quê? Ele disse, rapaz, naquele dia da terça-feira ele pegou meu telefone. Ontem de noite a gente saiu e ele me fez ir no shopping. Eu comprei um monte de coisa para ele no shopping. Comprei sapato, comprei roupa. Porque ele me prometeu que Deus disse para ele que ia me dar uma unção de prosperidade. E que hoje de noite a gente ia para o monte para transferir essa unção para a minha vida. E eu estou aqui esperando e ele não apareceu até agora. Já liguei para ele, ele não aparece. Veja, o camarada, meu irmão, não só levou o dinheiro do povo, como surrupiou todo mundo. Ele, na surdina, pegou o telefone de uns 10 a 20 irmãos e saiu pedindo dinheiro no dia seguinte. Ele fez um rapa, uma limpa. Pense num bicho endemoniado. E aí você diz, peraí, pastor, como é que um caba desse pode ter feito tudo isso? Diabo, irmão, demônio, nos coros, cão no quengo do cabo, ó, cão, demônio. Porque o demônio também, ele sabe o que já aconteceu. Pastor, mas ele falou pro Wesley lá que Deus ia dar a casa. Pergunta se o Wesley recebeu casa alguma vez. Falar, todo mundo fala, meu irmão. Né? Um dia eu fui num culto pentecostal e o cara disse, eu vou dizer o número do seu CPF. Deus vai revelar o número do seu CPF. Eu digo, Deus vai fazer cartão de crédito com o meu nome? Pra que ele precisa do meu CPF? Eu sei o meu CPF. Eu não preciso de Deus revelando o meu CPF, não. Eu sei o número do meu CPF. E se eu quiser o número do meu CPF, eu abro a minha carteira e pego. Aí tem gente que se engana com essas coisas e vive nesses cultos, irmão. Me fala uma coisa. Qual é o fim proveitoso que tem de alguém ficar revelando o teu CPF, a placa do teu carro? Presta atenção, rapaz. Chamando atenção só para o profeta e não para Jesus Cristo de Nazaré. A gente gosta de se meter nessas coisas, não gosta? A gente gosta de ser enganado também. As manifestações do Espírito visam um fim proveitoso. Vê se o Espírito Santo vai perder tempo de ficar revelando CPF de ninguém, irmão. Se ele fosse pelo menos lá no Serasa resolver meu problema, estava certo. Mas para que ele vai querer meu CPF? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E um desses dons é discernimento de espírito. Discernimento de espírito vai te fazer compreender, irmãos, o que é e o que não é. E eu vou dizer, se tu conhecer um pouquinho da palavra, tu não se deixa enganar.
Se esse caba viesse hoje falar comigo, hoje ele ia tomar uma surra para ele aprender, né? Dá vontade, irmão, dá vontade, mas eu no espírito não posso, né? Não posso, né? Tem que orar para ver se o demônio larga as costas desse infeliz, né? Então veja, essas coisas acontecem e a gente precisa ficar esperto, atento. Nem tudo que se revela no reino do Espírito foi Deus, não. Espíritos familiares. O irmão Reagan conta uma história interessante de um homem que fazia os cultos pentecostais e revelava as coisas para as pessoas desse jeito aí, nesse nível aí. E uma determinada mulher foi lá na frente, né? Ele disse, ó, tô com um problema, meu marido tá com um problema em casa, a empresa não tá indo bem, assim. Aí ele disse, olha, sabe o que é? É que tem algo dentro da tua casa que tá trazendo maldição para a tua vida. E ela disse, o quê? Ele disse, ó, é um objeto. Tá dentro de uma gaveta do teu marido, assim, na segunda gaveta, debaixo de tal roupa, desse jeito, é um objeto, uma pedra, uma coisa assim. E ela foi para casa, chegou na tal gaveta, abriu a gaveta, levantou e tinha lá uma pedra. E ele disse, traga que eu resolvo o problema. E a mulher trouxe e entregou para ele. Quando o marido chegou de noite, disse, cadê meu diamante que eu guardei aqui? Pense. Né? Pense. O problema, irmãos, é que nós somos muito místicos. É por isso que Paulo diz, rapaz, eu não quero que você seja ignorante, porque eu sei que a tua ignorância está baseada no que veio. Rapaz, tem muita gente que veio do espiritismo e quer trazer o espiritismo para dentro do cristianismo. Né? Quer fazer as mesmas coisas. E aí a gente é enganado nessas coisas. Por quê? Porque fica carregado de misticismo. O cristianismo é muito simples, meu irmão. E Deus, irmãos, opera de maneira muito simples, visando um fim proveitoso com base no amor. Então se encha da palavra para você não ser enganado, porque o Espírito Santo não vai fazer coisas que vá na contramão do que ele já disse, não. Né? Então, a gente precisa carregar esse entendimento. Então veja, os dons de revelação são aqueles que revelam algo. Palavra de sabedoria revela o futuro, coisas que possam acontecer na tua vida, né? Palavra de conhecimento revela o presente e o passado. E discernimento de espírito, uma capacidade de ver, ouvir ou tocar dentro do reino do Espírito. E tudo isso visando um fim proveitoso. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Você não precisa mudar seu tom de voz quando você for operar num dom desse. Você não precisa mudar a cara. Você não precisa fazer trejeito, né? A gente tá conversando normal. Aí recebeu um dom para falar pro irmão. Esse que te digo, servo meu, vós que outrora ereis. A gente muda até as palavras que a gente usa, né? A gente começa a usar agora um vocabulário, parece que a gente agora mudou a pessoa, entrou uma entidade, agora entrou Machado de Assis. A gente tá falando até mais bonito o português agora. Até o português do camarada muda. Pelo amor de Deus, gente. Tu acha que Deus vai roubar a tua personalidade, criatura? Seja você mesmo. Eu não sei se você já percebeu, mas em alguns momentos que eu estou ensinando a você durante esses dias aqui, esses dons têm operado, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e eu não precisei mudar a voz, eu não precisei fazer trejeito, nada disso. Eu estou pregando, estou ensinando, e a medida que eu vou ensinando, ó, a palavra vai entrando, a palavra vai chegando. Outro dia nós estávamos aqui numa live, e quando terminou a live a irmã disse, pastor, eu ia lhe pedir ajuda, mas nem precisa mais, porque na live o senhor falou tudo o que está acontecendo na minha vida. O que é isso? Um dom do Espírito em manifestação. Agora, nem para isso eu precisei mudar a voz, não é? Deus não quer roubar a tua identidade, não. Deus quer que você seja você, criatura, do mesmo jeitinho que você é. Tá bom? Pega essa aí. Segunda categoria de dons são os dons de poder. Dons de poder. Quais são os dons de poder? O dom da fé. Pastor, mas todo mundo não tem fé? Ter fé é uma coisa. Dom da fé é outra. Operação de um dom do Espírito. Veja, fé você usa. Cada um recebeu uma porção e tem que viver da fé. Cada um de nós vive pela fé. Mas existe um dom especial, que é do Espírito, que se chama dom da fé. Dom da fé, se você quer distinguir um do outro, use a palavra dom da fé especial. Pronto.
que aí fica diferente da fé que você opera no dia a dia, né? Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. O que é o dom da fé? O dom da fé, quando ele está operando, você fala, você nem pensa direito. Parece que o Espírito Santo toma você, me entende? Ele não vai te pegar a força, mas você está falando e de repente você já falou, né? Você está ali falando alguma coisa, de repente você diz, fulano, olha, Deus está me dizendo que isso vai acontecer na tua vida, vai acontecer isso. Pum, o dom da fé operou. Se você disse, meu irmão, vai acontecer. Por quê? Porque é Deus liberando a sua palavra por meio da boca do crente, né? Um dom especial da fé. Esse dom da fé especial opera poderosamente na vida dos cristãos, né? Você vê, rapaz, eu falei e aconteceu, mas é porque você falou. Foi um dom da fé em operação. Outro, operação de milagres e dons de curar. Peraí, pastor, cura e milagre não é a mesma coisa? Não. Cura é uma coisa, milagre é outra. Veja, cura é quando, de fato, existe uma restauração de algo que estava enfermo. Mas milagre, irmão, é uma intervenção sobrenatural, né? Alguém, por exemplo, que não tinha um membro e cresceu. Isso é milagre, é uma intervenção sobrenatural, né? Dom de curar. Uma ressurreição, por exemplo, é uma junção de dons. Ressurreição, você tem que ter primeiro discernimento e espírito para entender e ver o Espírito Santo realmente dizendo, é agora, vai ter que fazer, vai fazer isso. Aí tem que operar o dom da fé especial, que você vai dar uma ordem para um defunto, ninguém dá ordem para o defunto voltar à vida, né? Tem um milagre aí, porque é uma intervenção divina no curso da morte e volta. Ainda tem um dom de curar em operação, porque se o cara morreu de algo, quando ele ressuscita, ele já ressuscita curado. Então, veja. Então, e dons de curar. Dom de curar é o que eu havia falado agora há pouco, né? É uma sessão, o Espírito Santo mesmo manifesta. Aí não depende da tua fé, não depende da fé do outro, depende do dom em operação. Quando existe um dom de cura em operação, irmãos, independe da nossa fé, independe da fé do outro, é uma partícula de Deus em plena manifestação para restauração e para cumprimento. E, em terceiro lugar, os dons vocais, ou que nós chamamos de dons que falam alguma coisa, dons vocais. E quais são os dons vocais? A profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Pastor, agora me explique direitinho o que é profecia se não é revelação. Não. Profecia é uma inspiração, é quando você fala inspirado pelo Espírito de Deus. Você começa a falar e o Espírito de Deus te provoca, começa a te encher e você de repente se pega falando e você começa a profetizar. E aí dentro dessa palavra inspirada de profecia, pode operar também um outro dom, que é um dom de revelação junto com a profecia. Então veja, a palavra profecia significa borbulhar por dentro. Sabe quando você está inquieto, você precisa falar, você está ali, está vendo as pessoas agoniadas, você está vendo uma situação e você fica borbulhando, e você diz, gente, eia! Vai dar certo, vamos levantar, Deus vai fazer, isso vai acontecer e por aí. Pronto, você borbulhou, você ferveu, você soltou, as pessoas ficam inspiradas. Né? E aí no meio dessa profecia você pode operar também num dom de revelação. Às vezes falando algo que vai acontecer no futuro. Mas o dom de profecia por si só, ou a simples profecia, ele não traz elemento de revelação. Ele é um dom vocal. Ele fala, ele inspira, ele coloca as pessoas para cima. Eu fui tomado várias vezes nessas lives aqui do dom da profecia. Hoje pela manhã mesmo, né? Quem assistiu, quem não assistiu, daqui a pouco vai poder pegar aí pelo YouTube para ver também. Eu fui tomado do dom da profecia várias vezes, onde eu trouxe inspiração, te levantei e te coloquei para cima, né? Agora mesmo eu acabei de fazer isso, né? Isso é uma operação do dom. Você percebe que aquilo não vem de você. Você percebe que você mesmo, na sua naturalidade, você não era capaz de falar aquelas palavras. Mas você foi tomado de um fervor. Você foi tomado do poder do Espírito para proclamar, para falar, para animar as pessoas. É por isso que Paulo diz, é melhor que quando você esteja na igreja, você profetize. Porque aí você profetizando, você edifica todo mundo. A profecia tem essa capacidade, irmãos, de provocar as pessoas, de animar as pessoas, de colocá-las para cima, de fazê-las acreditar em si mesmas e no poder de Deus. A profecia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Variedade de línguas. Vejam, quando nós somos batizados no Espírito Santo,
A evidência bíblica é orar em outras línguas. Você começa orando em línguas, essa oração em línguas de edificação pessoal. Ela não tem uma interpretação, ninguém o entende. Agora, à medida que você vai orando nessas línguas, Deus pode conceder para você um dom especial chamado variedade de línguas dentro dessas línguas que você está orando. Você começa a orar e vem uma língua interpretável. Não é que é uma língua conhecida, não. A interpretação não é uma tradução, não. É uma interpretação, é um entendimento daquilo que foi inspirado. Às vezes não é literal o que você falou, mas é uma inspiração que pode ser interpretada, né? E aí entra o último dom, que é essa interpretação dessa variedade de línguas. Veja, primeiro eu oro em línguas para minha edificação pessoal. Essa aí eu tenho controle. Mas no meio disso, de repente, o próprio Espírito me toma e eu estou orando agora e eu percebo que a minha língua mudou. E eu estou orando de uma maneira como eu nunca orei antes. Eu estou falando uma língua diferente do que eu comumente me encho do Espírito. E ali tem alguém do lado, ou eu mesmo posso trazer a interpretação daquilo que eu orei, porque é um dom do Espírito. Então, eu começo a ter a interpretação das línguas que eu estou orando. Paulo diz, aquele que ora em língua, ore para que possa interpretar. Não é ore pedindo a interpretação, não. É ore mais, até que você consiga interpretar o que está orando. Aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Então você ora em línguas, de repente vem a variedade e depois vem a interpretação. Ou então tem alguém do lado e você estava orando aí, é interessante, porque eu não sei exatamente o que você estava orando, mas enquanto você orava, Deus trazia o entendimento para mim daquilo que você estava orando. Eu digo, então se levanta, irmão, traga aí a revelação. E aí ele traz a interpretação daquilo. O pastor Marcelo estava orando. Enquanto ele orava, Deus falava. E aí ele pode trazer a interpretação daquilo que foi orado em línguas. Então veja, para a sua edificação pessoal, para a sua edificação pessoal, o Espírito Santo dentro de você vai te trazer luz, clareza, entendimento, crescimento. Mas para abençoar o corpo de Cristo, os dons do Espírito em manifestação vêm por meio do batismo no Espírito Santo. E ele se divide nesses 3 grupos: dons de revelação, dom de poder e dons vocais. Em revelação, palavra de sabedoria que anuncia aquilo que está por vir, palavra de conhecimento que fala do presente e do passado, e discernimento de espírito, uma capacidade de ver, ouvir e tocar dentro do reino do Espírito. Os dons de poder, o dom da fé especial, aquele que fala e vê acontecer. A operação de milagres, intervenção divina no curso natural da vida. E dons de curar, restauração da enfermidade. E por fim, os dons vocais. A profecia, que é o falar inspirado, inspiracional, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Variedade de línguas e também interpretação de línguas. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Amo vocês. Até segunda-feira às 11 horas da manhã. Ah, não esqueçam, amanhã, 9h30 da manhã, nós temos culto. Se você não pegou os elementos da ceia para você e para sua família, tenta improvisar aí, arruma suco, pãozinho, pode ser um pão mesmo, normal, um pedaço de biscoito. O importante é participar, tá bom? E 9h30 da manhã eu vou trazer uma palavra sobre a ceia do Senhor em tempo de Páscoa. Amém? Amanhã, às 9h30 da manhã, e agora vai ser lá no canal do YouTube da igreja. Amanhã o nosso culto é pelo canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte, né? Amo vocês, vocês são uma bênção na minha vida. Já estou com saudade para segunda-feira estarmos juntos de novo, às 11 horas da manhã. Olha, vou lançar agora, logo quando terminar aqui, uma campanha aí, mas já temos, só tem 1 minuto. Nós vamos lançar uma campanha aí agora sobre qual tipo de assunto você quer que eu fale segunda-feira. Serão 2. Falar sobre família cristã ou vida de prosperidade. São 2 matérias que eu ensino no Rema e a gente vai mergulhar nelas. Você tem a primazia da escolha. Eu vou lançar aí na enquete, nos nossos stories, e você vota lá. Se você quer que eu fale sobre família cristã, se você quer que eu fale sobre vida de prosperidade, segunda-feira, 11 horas da manhã, nós temos um encontro marcado, porque é assim, de 12 em 12 horas, todo dia tem live. É igual remédio, e você vai sendo todo dia guardado e blindado pelo poder da palavra. Beijo, tchau!